preparar esse vídeo com vocês, para juntar algumas opções, algumas dicas de como emagrecer mais rapidamente, sempre lembrando que esse é um vídeo informativo. Então, se você quiser saber mais sobre emagrecimento, é sempre interessante que você consulte seu médico, seu nutricionista, para ver se no seu caso isso se aplica. Vamos começar com a primeira dica, então. Primeira dica para você é você fazer o que a gente chama de ciclo de calorias. O que é esse ciclo de calorias? Quando a gente fala em emagrecimento e quando a gente fala em contabilização de calorias, que é um tipo de forma de emagrecer que muitas pessoas usam ainda hoje em dia, muitas pessoas falam assim, Patrícia, eu tenho que calcular lá quanto eu quero perder, eu tenho que descontar, né, 500 calorias em média, eu tenho que calcular quanto eu gasto por dia, meu basal, desconto 500 calorias em média e vai chegar num número. Vamos supor que o seu número seja de 1.500 calorias, tá? E para você emagrecer, você tem que consumir 1.500 calorias durante uma semana para você conseguir ter uma negativação a ponto que você perca, por exemplo, 1 quilo naquela semana. Então, como é que isso funciona? Essa questão de você fazer essa negativação cíclica, né? Esse ciclo de calorias. Você pode fazer, por exemplo, de segunda a sexta, mais ou menos 1.200 calorias. E aí, no final de semana, você faz 1.800 calorias, 2.000 calorias. Na verdade, você vai ter que somar todos os dias, dividir por 7 e no final vai ter que dar as 1.500, porque vai ser uma média de todos esses dias para você não ter que necessariamente consumir 1.500 calorias. Patrícia, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu não posso todo dia consumir 1.500? Poder você pode, mas a questão é que tem algumas questões relacionadas não só à parte psicológica, porque você fica com aquela sensação de que, poxa, no fim de semana eu vou poder comer um pouquinho mais, então você fica com maior aderência ao plano alimentar, porque você sabe que você vai ter uma recompensa ali no final de semana, mas também por questões hormonais e secreção mesmo de hormônios e neurotransmissores que podem fazer com que você queime gordura mais rapidamente, né? Com essa oscilação, o seu organismo não entra numa adaptação. Essa oscilação pode ser, como eu te falei, de segunda a sexta, X calorias determinadas e no final de semana mais do que elas, para na média dar a quantidade que você precisa, por exemplo, 1.500, ou pode ser, por exemplo, segunda-feira eu vou consumir 1.000, porque 1.200, porque eu exagerei no final de semana. Aí terça eu 1.300, aí quarta e quinta 1.700. Você pode organizar desde que, somando todas e dividindo por 7, dê 1.500. 1.500 é o exemplo que eu dei. Pode ser que para você seja 2.000, pode ser que seja 1.200. Você vai ter que fazer a conta aí na sua casa para determinar. Só para ser matematicamente precisa você chegar no comentário falando assim, Patrícia não sabe fazer conta, que é um trabalho primordial da nutricionista. Se você tem uma alimentação média de 1.500 calorias, se no final de semana a gente determinar que você vai comer 2.000 sábado e domingo, de segunda a sexta fica 1.300, tá bom? Aí fica mais fácil, mas sempre lembrando que pode variar ao longo do dia, enfim, como eu te expliquei antes. Segunda estratégia é o ciclo de carboidratos, é um pouquinho diferente dessa. Essa funciona da seguinte forma, você vai ter mais ou menos, vai ter o mesmo valor calórico, os 7 dias da semana, e aí a gente vai fazer uma oscilação, na verdade, da composição de macronutrientes. Então, pode ser que 2 dias você escolha fazer ela com high carb, que é o que a gente chama, ou seja, uma grande quantidade de carboidrato. Isso normalmente pode chegar até 250 gramas de carboidrato por dia, dependendo do tamanho da pessoa, e, enfim, da quantidade de exercício que ela faz. Alguns dias, 3 dias, vamos supor, você pode fazer médio, mais ou menos 100 gramas de carboidrato por dia, e outros 2 dias você pode fazer low carb, que aí pode ser 30 gramas ou menos, de acordo com a sua filosofia. Mas aí o ideal é que você vá fazendo como se fosse uma escadinha. Por exemplo, você pode começar com alto carboidrato, né, um domingo, médio na segunda, menor na terça. Aí, se você quiser, você pode fazer os 2 dias menores durante a semana, depois você vai aumentando de novo, ou você pode ir fazendo essas oscilações, porque dessa forma você vai melhorar muito a resistência à insulina e vai melhorar muito com que você controle mais a sua fome, porque isso está relacionado também quando a gente tem alguns dias com menos carboidratos na semana. E dessa forma, por uma questão metabólica, isso pode te ajudar a emagrecer mais facilmente. Eu tenho até um vídeo aqui no canal falando mais sobre Carb Cycling, que é exatamente isso que eu acabei de explicar. Se você quiser saber mais detalhes especificamente, eu vou botar ele aqui embaixo na descrição para você, bem como outros links de outros vídeos sobre emagrecimento que eu já preparei também. Outra estratégia é você partir para o jejum intermitente. Eu tenho muitos vídeos aqui no canal
explicando o que é jejum, quantas horas para fazer jejum para ter resultado, dependendo do que você quer, os maiores erros do jejum, o que quebra jejum. Eu tenho uma playlist de jejum, vou deixar ela aqui embaixo para você analisar todos os pormenores se você quiser fazer jejum. Mas eu já te adianto com essa questão do jejum. Compreende você passar algumas horas por dia sem se alimentar, que é o que a gente chama de janela fechada, e algumas horas por dia com alimentação normal que você já faz. Então, na verdade, você vai emagrecer porque você vai retirar, por exemplo, o café da manhã, ou você vai retirar o seu jantar, e aí com isso você vai ter algumas horas por dia. E óbvio que tem a questão hormonal e a questão de neurotransmissores, tem toda uma questão muito mais delicada relacionada ao ato de não comer, fazer jejum por horas a fio. É bem interessante te falar que esse jejum tem que ser consecutivo, tá? Não adianta você falar, vou ficar 16 horas sem comer, 8 horas aqui, vou comer 4, depois não como mais 8, tem que ser direto. E você pode começar, inclusive, com 12 horas por dia. A partir de 12 horas a gente já consegue ter um certo melhor mecanismo com relação à lipólise, que é a queima de tecido adiposo, de gordura. Então, se você quiser saber mais, você pode assistir os vídeos, mas você pode começar com um protocolo de 12 horas, que é mais ou menos o que a gente faz para o exame de sangue, sem comer, e 12 horas comendo o que você quiser. E sempre lembrando que você pode associar também o ciclo de calorias, o carb cycling, junto com o jejum, que não tem problema nenhum. E por último, uma estratégia que também funciona muito bem, mas para algumas pessoas acaba que dá um rebote, eu vou te explicar porque é o ciclo de jejum, vamos chamar assim, que é o jejum de 24 horas, que é quando você come um dia e só vai comer, aí no outro dia você não come, aí você só vai comer no outro dia, por exemplo. Vamos supor que você jantou, você vai ficar um dia inteiro sem comer, você só vai jantar de novo no outro dia, você passa 24 horas sem comer. Então, para você entender, se você jantar às 7 da noite, só às 7 da noite do outro dia você vai comer. Você vai passar café da manhã, almoço, lanche, sem comer, você vai comer no jantar para você ficar 24 horas sem comer. Isso é uma grande questão relacionada, obviamente, a menor consumo de calorias e, mais uma vez, todos os benefícios do jejum intermitente, que até prêmio Nobel já foi ganho, relatando os benefícios do jejum com relação à imunidade, com relação às células-tronco, com relação ao funcionamento cerebral, ganho de massa muscular. Então, é uma abordagem um pouquinho mais pesada, né? Um pouquinho mais difícil para a grande maioria das pessoas, principalmente se você nunca fez jejum antes e não está adaptado. Então, eu sugiro que você só entre nessa modalidade realmente, se você, não tiver nenhuma contraindicação médica, e dois, você já esteja acostumado com o processo do jejum, porque do dia para noite você chegar e falar, não vou comer 24 horas, muito possivelmente você não vai aguentar, pode até passar mal, porque, né, vai sair para trabalhar, sem estar adaptado, pegar ônibus, dirigir, pode ser que não seja interessante. Então, essa é uma estratégia só para quem já tem um certo tipo de experiência com o jejum intermitente prévio. Alguns pontos para esclarecer com essa questão do jejum de 24 horas que vocês têm muitas dúvidas. Primeiro, posso fazer isso todo dia? Não é interessante você fazer isso todo dia, porque é muito difícil que você consiga organizar a sua alimentação de uma forma a ter todos os micronutrientes, antioxidantes, fibras, vitaminas, calorias, carboidratos, proteína e gordura, tudo certinho para uma única refeição. Então, pode ser que se você fizer isso muitas vezes por semana, isso acabe com o seu sistema imunológico. Normalmente, você faz isso de 2 a 3 vezes por semana, dependendo da sua tolerância e dos resultados que você vá tendo. Outra questão que vale a pena ressaltar é que não adianta você ter ficado 24 horas sem comer e quando for comer uma pizza, um hambúrguer, coxinha, um saco de batata frita, ou mesmo que seja só comida, uma grande quantidade de comida, porque aí você meio que vai compensar, né? Lembra sempre que um dos fatores que faz você emagrecer no jejum é a quantidade de calorias reduzida. Então, se você come 3.000 calorias naquela refeição, poxa, aí vai ficar um pouco difícil você emagrecer. Olá, quer ter um resultado mais eficaz e prolongado? Ou seja, emagrecer mais rápido e de vez? Se sua resposta for sim, clique no link que está na descrição do vídeo, ou link no primeiro comentário.